Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia seguindo aquele que tudo opera e executa, aquele que sempre adverte a muitos: por que chamais Senhor, Senhor, e não façais aquilo que eu vos ordeno? Porque dizeis mestre, rabi? Na verdade disseste bem, porque de agora em diante só haverá um mestre entre vós, aqueles que fazem a sua vontade. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, mas aquele que o rejeita, eu também o rejeitarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Mas aquele que segue segundo ele, com ele reina, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, porque não estamos segundo um testemunho pessoal, mas segundo um testemunho verdadeiro, do qual nós anunciamos. E se produzimos as obras segundo o seu Espírito, o nosso testemunho é verdadeiro, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, da qual ele sempre nos ensina, que nós demonstramos a fé através das obras, aquilo da qual é a prova, daquilo que havemos de esperar, onde ele mesmo nos dá o exemplo quando ele formou o universo e viu que era bom pela fé, aquilo que não havia, hoje nós contemplamos através daquele do qual nós não vemos, mas cremos. Mas então aqueles que perseverarem até o fim, chegará o dia onde o veremos face a face, da qual se revela em nós como ainda um espelho não totalmente polido, porque acaba que se tropeça em algum ponto, mas segundo a graça somos justificados. Mas se estáis segundo a lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Lembrai-vos naquela entrada triunfal ali em Jerusalém, quando aqueles que creram nele jogaram as suas capas velhas, alguns que não tinham as capas jogaram como que ramos, fazendo ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, anunciando o que havia de acontecer naquele batismo de fogo, onde o príncipe, o Israel, o príncipe de Deus, se fez Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, através de um batismo que ele disse que ansiava por passar, do qual veria fogo, do qual ele disse: pensa que vim trazer paz, mas vim trazer fogo, dissensão. Agora, diante onde houver uma casa, 5 serão 3 contra 2, 2 contra 3, aonde nós temos visto, por esfriamento do amor, se revela o que há no interior do coração: iras, contendas, divisões, porque a lei de Moisés não se cumpre o mandamento. Assim, quando ele entrou naquele animal, aquele burrico, era mais uma comprovação de que eles não estavam ali cumprindo os mandamentos segundo a lei de Moisés, porque aquele animal era um cruzamento entre duas espécies, e está escrito segundo a vossa lei que não cruzais animais de duas espécies, assim como sementes. E assim eles estavam sempre acometidos de desobedecer até os mandamentos. Até mesmo aqueles que diziam que cumpria ao sábado, ele dizia: qual de vós não desamarra o vosso animal e vai lhe dar água? Porque ele dizia: até mesmo os vossos animais conhecem o seu dono, o boi conhece o seu dono e o jumento sabe aonde põe o seu alimento. Mas eles estavam rejeitando aquele que ali na manjedoura é o alimento espiritual, do qual nós todos os dias compartilhamos, deste maná, porque temos a revelação daquele que tudo contempla, daquele que tudo executa, da qual anunciamos em espírito e em verdade aquilo que é a nossa incumbência aí de anunciar o Evangelho. E todo aquele que persevera agradando a vontade do seu Senhor, ele sabe entre aqueles que perseveram, assim como aqueles que o negam, da qual está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem
o tsadik, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Por isso, em mais um dia, muito melhor obedecer do que sacrificar. Assim como o profeta Samuel já dizia ao Saul que ali foi-lhe retirado o espírito e permitiu um espírito ali atormentar da parte do Senhor, que é o pai dos espíritos. E ele o advertia: muito melhor do que a submissão, muito melhor do que a gordura dos carneiros, é a submissão do coração. Aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, bebei das águas cristalinas, a água transformada no vinho novo. Bebei leite, é de graça, né? Aquele alto preço ali no madeiro, do qual pode-se juntar todas as riquezas terrenas, das quais muitos são elevados segundo aquilo que para Deus ele, segundo o Filho amado, já os reprovava, né, como avarentos, como soberbos, da qual ele dizia: qual é o mais importante, o ouro, a prata, da quais vós dão valor, ou o altar do qual santifica a oferta? Aonde a palavra nos diz sobre Jó, que ali havia amigos que estavam murmurando ali, fazendo ali o interrogando, né? Enquanto ali no fim quem o justifica é aquele que tudo contempla, e diz a seus amigos: vós não tem o espírito reto, vós não tem retidão diante de mim. Já Jó mesmo falando que não sabia a retidão, porque ele sempre foi reto, íntegro, sincero, temente e desviava do mal. A Bíblia diz, conforme capítulo 1, versículo 22, em nada ele atribuiu falta nenhuma a Deus. E agora ali seus amigos tinham do que sacrificar, mas não tinham altar, né? E Jó, embora com caquinho de telha no monte de cinza, tinha retidão da qual seus amigos não tinham. Por isso, muito melhor obedecer do que sacrificar, mesmo porque o Espírito que habita em nós já pagou o alto preço ali no madeiro, e está pronto e preparado para toda boa obra. E quando ofertamos, é como que aquela viúva ali que com as suas moedas, né? E na verdade ali havia muitos ricos que depositavam grandes quantias na casa do gasofilácio, e a palavra nos diz que eles, aquela viúva com aquela moeda ofertou na verdade mais do que aqueles, porque eles ofertavam daquilo que lhes sobrejava, né? Eles não tinham a primícia, segundo aquele do qual nós temos, assim como aquela viúva, que ofertamos de forma voluntária, com o coração voluntário, né? Ofertamos de tudo aquilo que nós possuímos, de toda a posse, de toda a alma, de todo o entendimento, amando somente o nosso Senhor Jesus Cristo, semelhantemente este amando o próximo como a ti mesmo. E não nos justificamos, tem aquele que nos justifica, que tudo contempla e executa. E assim perseverar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.